mas também num outro tema que está agitando a capital federal. A PEC, que trata das alterações na escala de trabalho dos brasileiros. Ela foi aprovada ontem com placar elástico na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado. Por lá, o projeto deve enfrentar novos obstáculos com articulações de senadores da oposição, pressão do setor produtivo, tudo para atrasar a tramitação do texto ou até para substituí-lo. Quem tem as informações desse dia quente no Congresso Nacional é a repórter Carol Rosito, que fala com a gente ao vivo de Brasília. Carol, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você também. Boa noite a todos. Olha, antes mesmo do tema ser encerrado lá na Câmara, o presidente Davi Alcolumbre já vinha sinalizando aqui para alguns aliados que não iria travar a discussão da PEC quando ela chegasse aqui ao Senado, mas também não garantiu nenhum tipo de celeridade. Então fica essa dúvida como Davi Alcolumbre vai tocar esse assunto a partir de agora, já que já passou e já foi aprovado na Câmara e virá agora a qualquer momento aqui para outra casa, né? Ele disse que vai seguir o rito regimental. Na prática, ele sinaliza que vai encaminhar essa matéria para as comissões que precisam tratar desse tema, né? Primeiramente, para a Comissão de Constituição e Justiça. Há uma pressão de uma ala para que esse tema, em seguida, passe também para a Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, e só depois vá ao plenário do Senado, enquanto governistas tentam convencer Davi Alcolumbre de encurtar um pouco essa tramitação e levar depois da CCJ direto para o plenário. O fato é que ele ainda não sinalizou como é que vai ser esse calendário. A expectativa é que na semana que vem ele converse com os líderes, chame os líderes partidários para definir esse cronograma, né? Isso de fato vai ser rápido, como desejam os governistas, ou se vai levar mais tempo. A gente acompanhou essa semana uma reunião importante envolvendo empresários e também senadores da oposição que fizeram esse apelo para que esse assunto fosse discutido depois das eleições. Alcolumbre também não deu uma resposta sobre isso. O fato é que o texto já passou na Câmara dos Deputados, prevê uma transição de 14 meses para entrar em vigor completamente essa redução da jornada de trabalho, passando de 44 horas para 40 horas semanais, com uma escala 5x2. Importante a gente lembrar isso, porque lá na Câmara dos Deputados, aos 45 do segundo tempo, a gente viu aquela movimentação também do PL, tentando colocar o texto de Érica Hilton, defendendo a escala 4x3, né? Segundo a própria autora, teria sido uma manobra ali para atrapalhar as discussões, e a oposição aqui ainda não se manifestou para ver se vai trazer ou não também esse debate do 4x3 por aqui. A gente segue acompanhando de perto. Volto com você. Muito obrigado, Carol Rosito, que nos explicou um pouco das manobras que surgiram lá na Câmara dos Deputados. A questão é que essas manobras podem continuar sim no Senado. Ao mesmo tempo em que a proposta de emenda à Constituição, que acaba com a escala 6x1, foi aprovada na Câmara, a oposição protocolou uma outra PEC no Senado que trata também de mudanças na escala de trabalho. E o projeto, que não fala em redução de horas trabalhadas, mas sim flexibilização da jornada mediante acordos individuais entre empregado e empregador, parece ter o apoio de boa parte dos senadores. Para explicar melhor essa PEC e falar sobre as chances dela prosperar no Senado, está de volta agora no estúdio o analista de política Caio Junqueira. É uma proposta bastante diferente da que veio da Câmara, né, Caio? Sim, Márcio, interessante como já estava no cronograma da oposição, principalmente, essa PEC. Ela foi protocolada nessa madrugada, né? Foi protocolada às 3, 4 da manhã. A hora que eu acordei eu já tinha recebido, e aí a gente pôde entender melhor essa movimentação. É a PEC 12 de 2026, protocolada nessa madrugada, 28 de maio. De manhã ela tinha assinatura de 36 senadores subscrevem de 81. Já não é um agora, número pequeno. Não é. Agora já no meio da tarde já estava em 40, ou seja, metade do Senado, igual a gente está vendo na nossa tarde, apoia. Metade de 40 senadores, se não teve mais, já assinam essa PEC. Basicamente, para a gente explicar muito facilmente, ela
retoma o princípio, ou ela constitucionaliza o princípio da reforma trabalhista do governo Michel Temer. Está aqui, o pessoal preparou. Só para ficar claro, aqui desse lado a gente tem a tradicional, que a gente já está cansado de falar, da PEC do governo, transformar 8 horas diárias e 40 semanais, ou seja, sair de 44 semanais pelo que tem hoje para 40 semanais, com 2 dias de folga, escala 5x2. 14 meses de transição, 60 dias depois da promulgação, já vem uma redução de 2 horas, ou seja, cai de 44 para 42 horas semanais de trabalho, e depois de 1 ano dessa promulgação, a gente já pode ter as outras 2 horas completando as 40 horas semanais. Isso. A novidade apresentada de sopetão pela oposição lá no Senado é bem diferente como a gente está falando. Principalmente isso aqui, Márcio, contrato individual sobre o acordo coletivo, né? A prevalência do acordado sobre o legislado, que é o princípio da reforma de 2017, uma reforma infraconstitucional. Aqui, essa PEC, ela constitucionaliza esse princípio, ou seja, os contratos de trabalho valem o que as categorias ou o empregado negociou com o empregador, que é essa demanda do setor produtivo. Aqui uma transição muito mais rápida do que aquela, e aqui também o pagamento por hora trabalhada com o limite de 44 horas. Ou seja, na prática, essa PEC 12 de 2026, protocolada nessa madrugada por 40 senadores agora, apoiada por metade do Senado, ela constitucionaliza da forma como está hoje. Né? Agora, se a gente for... É que é uma mudança muito radical, não é? Sim. Porque essa liberdade entre empregado e empregador, a gente sabe que nem sempre existe essa liberdade. Sim. Se o empregado negocia alguma coisa, não quero isso, não quer, não tem problema. Contrata o outro. Sim, o que se fala é que é uma relação assimétrica, né? Totalmente. Você não está negociando... Em alguns setores, pelo menos, isso pode acontecer. Sim, exatamente. Agora, a gente tem que ler essa PEC, Márcio, assim, como um entendimento de que no Senado certamente haverá alguma alteração. A gente não consegue captar se será isso daqui e nem quando será. Alguma alteração? Essa ainda tem uma interrogação muito grande. Alguma alteração da PEC que veio da Câmara? Certamente. Entendi. Certamente, porque o setor produtivo tem uma influência grande ali no Senado, mais do que na Câmara. Quando a gente fala de Senado, a gente está falando de uma atividade profissional política sênior, ex-governadores, ex-ministros, gente mais experiente, que está a fim de fazer esse debate um pouco mais com calma, mais racionalizado, não esse tratoraço que foi na Câmara. Então, deve ter alguma alteração. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, marcou para a próxima terça-feira uma reunião de líderes para ouvir os líderes, inclusive quanto ao rito, porque a gente sabe, o governo quer acelerar para que ela seja implementada já e sentida pelo trabalhador brasileiro antes do primeiro turno, 4 de outubro. Então, se tiver vamos supor que seja um tratoraço no Senado, dá ali, promulga 15 de julho, ela passa a valer 15 de setembro, 3 semanas antes do primeiro turno. Então, tem um impacto eleitoral. E o setor produtivo quer retardar ao máximo, se possível, para depois da eleição. E, se possível, se ganha a oposição, rever todo esse processo. Então, tem calendários diferentes e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que vai pôr para votar. Agora tem uma interrogação, o rito e o que vai pôr para votar, e aí a gente tem que ficar de olho também o relator. Quem será o relator? Tem muitos candidatos à relatoria, da esquerda, do centro e da direita. Também o relator vai ser uma indicação clara para a gente do que vai sair do Senado. Muita coisa para ficar atento nessa questão, neste momento, no Congresso Nacional. Muito obrigado, Caio Junqueira. Eu converso também com a Jussara Soares. Jussara, enquanto isso, na Câmara, o presidente Hugo Motta já colhe os frutos da aprovação da PEC com uma larga vantagem, como a gente viu ontem no fim da noite. E ele foi muito responsável por essa aprovação, né? A parceria, digamos assim, que ele fez com o presidente Lula foi fundamental para esse sucesso, se a gente olha para essa PEC, da maneira como ela foi aprovada na Câmara. É isso, Márcio. O futuro da PEC que acaba com a escala 6x1, o futuro vai ser discutido lá no Senado. Ainda tem um longo caminho pela frente. Mas na Câmara de Deputados já dá para dizer que isso é um marco importante para a presidência de Hugo Motta. A gente lembra que Hugo Motta, ele foi eleito com votos da direita e da esquerda. A gente cobriu a posse dele, inclusive, aqui juntos em Brasília. E ele ficou o tempo inteiro se equilibrando, né? E foi muito criticado por isso. Por exemplo, quando ele avançava com o PL da
dosimetria, por exemplo, também quando ele entrega o PL antifacção que foi feito pelo governo, entregou para um deputado da base bolsonarista, do ex-secretário de Segurança Pública de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Então, todas essas decisões fez com que Hugo Motta fosse contestado ao longo do tempo muito pelos governistas e também acabou se distanciando do próprio presidente Lula. O fim da escala 6x1 é quando ele reaproxima do presidente Lula e aí agora a gente começa a ver governistas que sempre criticaram o Hugo Motta falar assim, olha, realmente ele vem conseguindo reconquistar a credibilidade dele, embora ele tenha feito algumas decisões que não concordamos. Claro, ele sendo esse equilibrista na Câmara de Deputados, porque ele, para se eleger presidente da Câmara, precisou dos votos dos dois grupos. Essa é a questão aqui. Agora, diante desse movimento de Hugo Motta, que inclusive hoje conversou pelo telefone com o presidente Lula e também é visto como presidente Lula como uma ponte para convencer Davi Alcolumbre a avançar com o texto dessa PEC lá no Senado, ou eles dizem o seguinte, Hugo Motta faz os dois movimentos, um deles, claro, pensando na própria reeleição dele como deputado, mas ele deixa um caminho, o reabilita para disputar a presidência da Câmara novamente em 2027. O que as pessoas me dizem, inclusive integrantes do Centrão e da base governista? Olha, Hugo Motta foi muito criticado, né, na atuação dele até aqui, mas com a 6x1 ele deixa uma marca e mostrou sim que vem conseguindo ter ali ascensão sobre os deputados, porque em boa parte do período dele como presidente da Câmara, várias vezes ele foi contestado se ele realmente conseguia ali ter esses votos da mão. Essa votação expressiva ontem mostrou que sim, e os governistas já falam, olha, talvez dá sim para reconduzir Hugo Motta como presidente da Câmara. Muito obrigado mais uma vez, Jussara Soares.